Olá, veja os destaques do Entre Nós desta semana. Vamos falar sobre a calvície e o tratamento. Hoje em dia a calvície é uma preocupação geral, né? Tem também uma delícia de Kátia Baiana. Uma receita de um restaurante super famoso de Curitiba. Olha, muito Sim, bom, senhora. Kátia. Vou gostar, porque eu já li aqui a receita, gente, de dar água na boca. Vamos falar também sobre a cromoterapia, uma terapia que usa as cores para ajudar aí na cura de doenças e também a restaurar o equilíbrio emocional. Cada cor tem a sua função, né? Terapêutica também, no modo de dizer. E assim, as cores, elas falam muito com a gente. E a pessoa sente a necessidade de ter a cor perto dela. Hoje nós falaremos sobre mix de estampas, texturas e padronagens diferentes, o que muita gente tem dificuldade. Mas se você aplicar as técnicas direitinho, o resultado fica incrível. Tudo isso aqui no Entre Nós. Fique com a gente, fique Entre nós. Mais um programa Entre Nós, Kátia Baiana, semana de julho, tem mãe com cabelo em pé, tá ligada? Que julho é férias de criançada. Ai, Senhor, bonzinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, dê receita fácil para as mães que estão em casa com as crianças todas aprontando. Então, hoje, Dani, vou ensinar uma receita facílima. Uma sopa de cebola de um restaurante super tradicional de Curitiba, da Baviera. Giovanni Muffoni, Rosa Muffoni, crianças, vou ensinar a receita de vocês, o segredo. Olha que delícia! Então eu vou passar os ingredientes aqui da sopa de cebola. Você vai precisar de 1 litro de caldo de galinha fervente, 1 quilo de cebolas fatiadas finas, 5 fatias de pão francês, 5 colheres de azeite de oliva, tem também manteiga, que pode ser a gosto, Kátia? Pode ser. Ok, 200 gramas de queijo parmesão ralado, pimenta do reino a gosto. Só isso. Dizer, agora você vai ver o encantamento. Ah, isso é mesmo. E as crianças amam, Dani. Então você vai começar assim, ó, fritando a cebola, tá? A cebola, gente, não pode ser cortada muito grossa, tá? Ela tem que ser cortada assim, ó, nessa espessura, tá vendo? Nessa espessura. Aí você vai fritar. Ela também não pode ficar muito frita. Essa sopa de cebola é daquelas sopas que não vai farinha, não vai nada, tá? É uma sopa de cebola rapidinho, maravilhosa, encantadora. Certo. Vocês vão fazer e eu vou mostrar pra vocês que é verdade. Aquela cebola que eu trouxe tá fritando ali, mas ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela vai ficar frita só alourada. Ela não vai torrar nem ficar meio crua. Ela vai ficar nessa espessura alourada, nesse tom, a cebola. Certo. Tá bem? Então agora, Dani, surpreenda-se. Porque agora nós vamos colocar, eu vou tirar essa cebola daqui, eu vou colocar esse caldo aqui. E a magia é assim, você vai colocar um pouco de cebola no fundo de um refratário que vai ao forno, tá? Tá bom. Você vai colocar assim, ó. Aí você vem com o pão. Vou colocar 2 fatias de pão. Esse pão, ele é o amanhecido? O ou amanhecido. É o pão? Ah, sim. amanhecido. E você pode... Sabe por que eu fiz com pão francês? Porque em muitos lugares não tem pão italiano. Mas ele pode ser feito com pão italiano. Estou fazendo com francês para vocês verem que vai ficar excelente do mesmo jeito. Agora, vem aqui, ó, Dani, uma camada de queijo. Queijo ralado, parmesão. Gente, bem generosa com o queijo e com a cebola, pois é uma sopa de cebola. Agora vem outra camada de cebola. Ó, outra camada de cebola. Eu já vi
de tudo nessa vida, mas isso aqui eu não tinha visto ainda. Não? Fazer uma sopa assim, com essa montagem? Com essa montagem, agora você vai colocar mais esse requinte de crueldade? Outra camada de queijo. E aí você vem com o caldo quente, fervente, por cima. Ó, assim. Você vai umedecer todo o pão e vai deixar o caldo assim subir um pouquinho. Tá vendo, Dani? Olha que espetáculo. Agora, isso aqui vai pro forno. Eu vou colocar mais um pouquinho de queijo, viu, Dani? Ó, agora isso aqui vai pro forno. Muitos homens não ligam para a queda de cabelo, mas se você está preocupado, está ficando calvo, olha, saiba que calvície tem tratamento. E é sobre isso que eu converso agora com um especialista. Comecei a ficar careca em torno de 40 anos. Eu não sou careca, mas se eu fosse também, eu acho que não procuraria ajuda não, porque é uma coisa natural da vida. Meu cabelo começou a cair quando eu tinha 36 anos. Nunca fui atrás de tratamento porque a calvície nunca me incomodou. Não vejo problema ser careca. Mas eu não procuraria não. Eu ficaria feliz, mesma coisa. Aqui ao meu lado, o Dr. Márcio Soares, que é dermatologista. Seja bem-vindo, doutor, ao Entre Nós. Obrigado, Dani. Calvície é uma preocupação masculina ou não? Não, hoje em dia a calvície é uma preocupação geral, né? Como o cabelo é uma questão muito importante na composição estética da pessoa, tanto os homens quanto as mulheres hoje em dia elas são muito preocupadas com a calvície também. O que causa, doutor? Na verdade, o que a gente chama popularmente de calvície é o que a gente chama na área médica de alopécia androgenética. Como o próprio nome diz, ela é geneticamente determinada e ela é influenciada pelos hormônios andrógenos, que são os hormônios tipicamente masculinos. Mas o que causa a calvície, que a gente popularmente chama de calvície, é a própria genética, ela é geneticamente determinada. Agora, quando não se tem casos na família e se tem a queda de cabelo, aí entra então a questão de estresse, alguma outra questão? O que seria exatamente? Nós temos vários tipos de queda de cabelo. Nós temos as chamadas alopécias, que são as cicatriciais, que são alopécias inflamatórias, uma queda de cabelo permanente, que mesmo com tratamento você não consegue reverter. Você tem as alopécias temporárias, que a gente chama de eflúvio telógeno. É um nome feio que a gente dá para um tipo de queda de cabelo que ela está relacionado a períodos de estresse, má alimentação, deficiência vitamínica, e essa queda de cabelo ela é temporária. Assim que você consegue corrigir o que está causando a queda de cabelo, você elimina a queda e ao mesmo tempo você consegue repor aquele fio que foi perdido. Qual é o papel do dermatologista nesse tratamento? Quando é que o homem chega ou a mulher chega no seu consultório preocupados com a situação? Olha, os homens cada vez mais cedo. Hoje em dia a questão estética, todos os homens são muito preocupados com a questão estética. Essa história de que cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar do seu bem-estar para a mulher é uma coisa antiga. Hoje em dia a gente já não vê mais isso. E hoje em dia os homens têm procurado muito cedo. Quando eles começam a perceber as pequenas entradas que aparecem por volta dos 18, 20 anos, eles já vão procurar o dermatologista para saber se tem algum tratamento e se você consegue pelo menos estabilizar aquela queda. E as mulheres? As mulheres, em geral, se você perguntar se ela tem queda de cabelo, todas vão responder que tem queda de cabelo. E tem algumas fases que mais, né? Por exemplo, se você faz uma dieta, acaba apresentando uma queda de cabelo, não é? Claro. O nosso organismo ele é muito esperto e ele sempre vai priorizar aquilo que é mais importante, na visão do nosso organismo. Por exemplo, se você tem um déficit vitamínico, se você está ingerindo alguns tipos de nutrientes que são necessários para o cabelo, mas também são necessários para outros órgãos vitais, o organismo vai priorizar aquilo que é vital, porque ele considera que ninguém vai morrer, ninguém vai ter um grande problema por causa da falta de cabelo.
Por isso que a dieta é super importante. Você tem que ter uma quantidade necessária de nutrientes para que você consiga suprir todo o organismo como um todo. Agora, doutor, qual é o tratamento num consultório médico para a calvície? Olha, o principal tratamento para calvície, né, que é a alopecia androgenética, é você tentar bloquear a ação desses hormônios andrógenos, desses hormônios masculinos que influenciam muito no envelhecimento do pelo e na queda. Vamos chamar assim de um envelhecimento. Você tentar bloquear a ação desse hormônio. No caso das mulheres, as mulheres que têm a ação do estrógeno até a menopausa, o próprio estrógeno faz um efeito protetor, por isso que é muito mais comum depois da menopausa. No caso dos homens, você tem que agir de alguma forma, seja ela medicamentosa, seja oral, seja tópica, às vezes com algum tipo de terapia, até a terapia com luz de LED, para você tentar inibir a ação desse hormônio e com isso você diminuir a queda. Antigamente havia o mito que o remédio que você tomava para calvície, queda de cabelo, ele poderia causar impotência sexual. É verdade? Na verdade, isso tem que ficar muito claro, porque tem muita lenda urbana que se tem por aí e a população acredita realmente que isso acontece. Esse medicamento, que é o principal medicamento para tratamento da alopecia androgenética masculina, ele é o mais efetivo e é o que tem o melhor resultado. Ele realmente tem um efeito colateral, mas em média de 1 a 3% da população. Ou seja, de cada 100 pessoas que vão tomar, 97 vão se beneficiar e só 3% vão ter esses problemas, que eles vão ser revertidos a partir do momento que você parar a medicação. Então ninguém que tem queda de cabelo e não quer ficar careca precisa ter medo da medicação. Você não pode mudar a genética, mas você pode mudar a forma como o hormônio age. É aí que entra a medicação. E é para sempre? Para sempre. A gente brinca que é a pílula masculina. Existem alguns períodos que precisa parar, como um período em que você queira ou não ter um filho, porque isso pode influenciar temporariamente na fertilidade, mas geralmente é para sempre. Doutor, além do tratamento medicamentoso, aquele tratamento que a gente faz, que os homens procuram as clínicas, eles funcionam? Eu acho que o principal é você procurar um dermatologista para você ter um diagnóstico. A partir do momento que você conhece o que você tem, você sabe qual é a causa da sua queda, qualquer coisa que traga para você um bem-estar, que melhore a sua qualidade de vida, vai influenciar na melhora também do estado geral, digamos assim. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Nós. Obrigado a todos. É isso aí. E agora você vai acompanhar como é que funciona então o tratamento para a calvície numa clínica de estética. Dá uma olhada. Primeiramente, o nosso tratamento é feito uma avaliação, tá? Por mim mesmo, onde é feita uma série de perguntas, onde eu vou estar avaliando em relação à qualidade de vida, questões emocionais, se a pessoa tem algum problema de saúde, como problemas de tireoide, anemias, que são fatores que podem estar influenciando na queda. Depois de feito essa avaliação, eu vejo se existe a necessidade de estar indicando o tratamento da clínica, que é chamado terapia capilar com laser. Como que é feito esse tratamento? É através da eletroestimulação, tá? Esse aparelho ele age tanto na circulação sanguínea, linfática, ajuda na oxigenação do bulbo capilar e isso faz com que estimule novos fios, ajuda também a diminuir a queda capilar, melhorando também a qualidade e o fortalecimento dos fios. Na verdade, a contraindicação do tratamento seriam portadores de marca-passo e também em mulheres gestantes. Tratamento, o tempo mínimo seriam de 4 meses, tá? E isso pode se prolongar dependendo de cada pessoa, porque cada organismo reage de uma forma. Se calvície é o seu problema, o Entre Nós
deu a solução. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Estamos de volta com o Entre Nós e o assunto agora é um tratamento que utiliza as cores para ajudar na cura de doenças e também restaurar o equilíbrio emocional. Estamos falando da cromoterapia. Aqui comigo agora o terapeuta Luiz Reis. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, vou te perguntar já como é que você descobriu esse seu dom para trabalhar aí a terapia por meio das cores? Bom, foi através de um amigo que me indicou o trabalho com as cores e como eu já trabalho com energia, então eu vim acrescentar um pouco mais nos meus atendimentos. E como é que funciona esse tratamento da cromoterapia? Na parte prática, assim, ela funciona através de estímulos luminosos nas células. E essas células sendo ativadas, ela vai mandar mensagens para o organismo para revitalizar aquelas células, tratando todas as disfunções no seu corpo. E como é que você trabalha com as cores? Eu imagino que deva ter uma cor ideal para tratar a ansiedade, para tratar a insônia. Como é que você avalia o paciente? Tem sim, cada cor tem a sua função, né? Terapêutica também, modo de dizer. E assim, as cores, elas falam muito com a gente. E a pessoa sente a necessidade de ter a cor perto dela. Um exemplo, por exemplo, hoje está de laranja, né? É que na verdade você está necessitando de um pouco dessa tonalidade para o seu organismo. Luiz, eu imagino que as cores elas tenham as suas funções. Quando o paciente chega, qual é a primeira coisa que você faz, né? Eu imagino que você faça uma entrevista e aí você vai sabendo que cor você vai utilizar no tratamento? Justamente, ele chega, a primeira coisa que é feita é uma anamnese, que nós fazemos, que é um relatório detalhado sobre o problema da pessoa apresentado. E através disso, eu vou montando com a função de cada cor o tratamento específico para aquela doença. A cromoterapia, ela pode curar uma doença ou ela é um tratamento que vai junto também com o tratamento médico? Na verdade, ele é um complemento do tratamento médico. Tá, e também ajuda aí a reequilibrar o sistema emocional. Totalmente. Porque assim, nós fazemos um trabalho que é chamado de terapia holística. A terapia holística, ela aborda um ser como um todo. E não uma parte fragmentada do real. E aí como é que você faz? Porque às vezes você recebe uma pessoa que ela tá num dia a dia de estresse, de repente ela fuma, ela tem outras atividades externas que contribuem para ela não estar tão bem. Como é que você vai trazendo isso para a cromoterapia? Para a cromoterapia? Através dos trajetos que são direcionados para cada problema apresentado. Por exemplo, nesse caso que você me relatou, da fumante, do estresse, eu vou trabalhar com o sistema nervoso central, eu vou trabalhar o sistema respiratório dela, para dar uma amenizada, acalmar as células direitinho, para que haja a possibilidade da melhora dela. Eu queria que você me falasse agora um pouco das cores. Você me falou, por exemplo, do laranja, né, que eu estou vestindo. Uhum. O que é o laranja? O laranja, na verdade, ele é um desobstruidor de energias. Na parte da estética, ele é usado para queimar gorduras localizadas. Olha, que interessante, eu não sabia. Através, assim, não somente a cor, né? Uhum. A cor vai acelerar o processo do produto que é usado na estética para queimar gordura. Eu ouço falar que o verde é a cor da cura. Você utiliza o verde com essa função no seu tratamento? Também, mas não somente para isso. O verde está relacionado à parte do relaxamento, uma vasodilatação. E isso traz com que a pessoa relaxada, ela consegue o seu equilíbrio emocional. E estando equilibrada emocionalmente, ela consegue amenizar aquele problema que ela apresenta no dia a dia. As cores utilizadas na cromoterapia, são as cores do espectro solar? São as 7 cores? São as 7 cores do arco-íris. Então, a gente já percebe que é algo da natureza que você traz para o seu consultório. Totalmente da natureza. E como é que funciona o tratamento? É 1 hora de tratamento? Como é que é? O tratamento é assim. A nível de consultório, eu não faço esse trabalho. Eu somente faço esse trabalho voluntariamente, tá? Tanto que aqui em Sorocaba, nós estamos há 20 anos com esse trabalho. Ah, você atende então gratuitamente? Gratuitamente. Um dia na semana, das 14 horas às 20 horas, direto, né? Então eu ministro cursos de cromoterapia e os alunos fazem o laboratório atendendo as pessoas gratuitamente. Que interessante, que bonito trabalho. E como é que funciona? Como é que é 1 hora de tratamento? Depende do caso. A média é de 20 minutos.
chega até 1h, 1h40, conforme o problema apresentado. E quantas sessões são indicadas? Na primeira a gente já sente algo diferente ou é preciso mais? Já sente, inclusive assim, no primeiro momento ou durante uma aplicação, as pessoas relatarem melhora do quadro, não só orgânico, mas também uma mudança do enfoque emocional. Mudança de forma de pensamento, conceitos para melhorar a sua vida no dia a dia. Isso faz com que vai melhorando a situação dela. A cromoterapia foi o divisor de águas, porque além da resposta ser muito rápida, ela trata o interior, né? Ela equilibra o seu interior. Na época eu descobri que eu estava grávida. Então, eles comentaram que fazendo a aplicação sem o cristal, né, por conta da gravidez, aplicando as cores, a gente podia melhorar o corpo, né, para a gravidez, assim, já preparar a bacia, porque daí ela dilata um pouco, né, para preparar para o parto. E por conta de ficar mais tranquila também, né, já aí vai alinhando tudo, deixando o corpo e a mente tranquilos, então passei uma gravidez assim maravilhosa. Primeiramente eu recebi a cromo, desencadeou através de uma ansiedade, que eu estava prestes a viajar para o Japão, aí desencadeou uma alergia e insônia. Recebi a cromo de uma aluna, assim, foi muito, assim, uma semana antes da viagem, e deu um resultado maravilhoso. Agora, sai do tratamento das cores, eu imagino que você deva dar uma orientação para que a pessoa cultive aquela energia, aquela boa vibração fora dali. Como é que você educa esse paciente a não sair daquela boa energia que você colocou naquele momento? Dani, é difícil falar, porque depende de cada pessoa. Mas geralmente o nosso trabalho é semanal, uma vez na semana. Então dá condições a pessoas se equilibrar, desequilibrar um pouquinho, volta lá, equilibra novamente e assim vai levando a vida. Até ela ter uma consciência de que ela pode mudar sozinha, sem nenhum amuleto. Quero terminar nossa entrevista tirando uma dúvida aqui. Como eu estou grávida, já estou naquela fase de pensar nas cores do quartinho do neném. Isso influencia também, porque a gente sabe, tem a cor do hospital, que é aquela luz branca, né? Se você tem um templo religioso, você parte para uma luz, uma meia luz. Qual seria a cor que você indicaria num templo, por exemplo? Templo, o violeta é indicado. Violeta. Que é uma cor da transmutação. Então transmuta energias hostil para energia sutil. E agora quando a gente fala de um bebezinho, de um quarto de neném, o que você indica? Você quer a nível de calmante e relaxante? Ah, seria bom, viu? O verde é mais indicado. Verde. Ao contrário de muitas pessoas dizerem que é o azul. Mas o azul ele faz o efeito até 3 horas antes da pessoa dormir. Passou de 3 horas ligado no quarto, ele faz o efeito contrário. Então isso pode ser tanto a cor da parede, como pode ser uma iluminação. Uma iluminação. Tá certo. Mas o verde é o mais indicado. Ah, adorei. Faz um total relaxamento. Poxa, obrigada, Luiz, pela dica. Agradeço. Foi muito legal receber você aqui. Muito obrigado. Mudando de assunto, mas ainda falando em cores, vamos combinar tecidos, estampas e o colorido? Esse é o momento Estilo e Cor. A dica agora é moda. Estampa poá e o leopardo na parte de baixo. Tecidos mais leves com tecidos mais pesados. Temos a renda, que remete ao romântico, e o couro, que remete ao sexy. Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre mix de estampas, texturas e padronagens diferentes, o que muita gente tem dificuldade, mas se você aplicar as técnicas direitinho, o resultado fica incrível. Realmente, temos uma opção super democrática e coringa no armário, que é a estampa poá e o leopardo na parte de baixo. Nesse caso, nós selecionamos um look que é super contemporâneo, que é o poá, que está super em alta, ele vai continuar usando em 2016, junto com o leopardo na parte de baixo. Esse look ele traz um pouco de seriedade devido à cor escura na parte de cima. Por esse motivo também é indicado para quem tem ombros largos, torso pesado e seios fartos. Isso, então o ideal é que você opte por estampas mais espaçadas na parte do corpo que é menor. Por exemplo, se você tem um quadril mais estreito, você pode abusar de estampas mais espaçadas e mais coloridas.
Se você quer diminuir alguma parte do seu corpo, por exemplo, os seus ombros, você pode optar por estampas menores e mais discretas. E fundo escuro. Outra dica bacana, você pode usar o sapato como um mix de estampas também ou mix de textura. Nesse caso, nós selecionamos um Scarpa preto e uma sandália vermelha. Ela cai super bem nesse look, pois traz um ponto de cor e deixa o look bem mais interessante e moderno. Temos aqui uma opção de um colete fake, que não é uma pele verdadeira. Ele é mais pesado e o macaquinho que está embaixo é em seda, que é um tecido bem mais leve. E neste caso, se você não quer um look muito pesado, você pode tirar a peça de pelo e você pode sobrepor esse macaquinho com esse blazer que é texturizado e ele traz uma estrutura para o visual. Exatamente. Ele é super bacana porque não tem lapela. Isso traz um ar mais interessante e mais contemporâneo para esta peça. Então o ideal para fazer o mix de tecidos é que você opte por um tecido mais molinho e traga uma estrutura na sobreposição. Isso deixa o visual bem harmônico. Exatamente. Quanto a sapato, você pode optar por um sapato tanto mais pesado com um salto, quanto com uma sapatilha sem salto. Para finalizar, trouxemos um look com propostas de estilos diferentes. Aqui temos a renda, que remete ao romântico, e o couro, que remete ao sexy. Outro detalhe interessante dessa camisa é esse recorte em forma de triângulo. Além de ele alongar a mulher, ele traz mais características femininas ainda, contando com essa renda toda transparente, que não tem forro por baixo. Ela deixa o visual bem feminino. Então, se você tem um braço um pouco mais gordinho, tome cuidado. O ideal é que a renda tenha forro para dar uma fechadinha. A calça de couro ela é indicada para eventos mais noturnos. Agora, se você quiser inserir ela durante o dia, é só você optar por cores mais sóbrias e mais neutras. No caso do sapato, você pode utilizar tanto o preto quanto o nude. Optamos por esse nude porque a calça também tem esse tom e alonga a silhueta da mulher. Essas foram nossas dicas de como misturar estampas e tecidos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau! Combinar estampa, porque as meninas ensinaram, né? Pode combinar uma estampa em cima, uma estampa embaixo. Eu não levo muito jeito, mas ficou bonito, viu? Ô Dani, pior que eu sempre descombino desse jeito, entendeu? Então você tá na moda, que o negócio agora é estampar, brincar com as cores, com os tecidos. Ai, muito bacana. É pra mim essa moda. Ai, que delícia. Agora vamos pra moda da sopa? Vamos. E aí? Então, ela tá pronta, tá bem quente. Eu botei uma pimenta aqui só para enfeitar, você não precisa colocar. Tá bom. Mas quem quiser colocar uma pimentinha, pode colocar uma pimentinha na sopa de cebola, fica uma delícia, tá bem? E tá pronta a nossa sopa, Dani. Agora é só sentar e experimentar. E apreciar. Deixa eu aproveitar, Kátia, aí a gente estava falando da questão das férias das crianças que começam agora aí nessa semana. Então, gente, realmente os índices de acidentes aumentam muito nesse período. A gente que tem criança em casa, nossa, né, Kátia? Tem que cuidar Você muito. tem sua neta. Tem, um dos maiores problemas é a queimadura e muito ligada aí à panela no fogão. Aff, Maria, então, Dani, dê a dica aí pro pessoal. Gente, toda panela, o cabo das panelas tem que sempre estar virada para dentro. Criança, se a criança for chegar perto do fogão, a mãe, alguém tem que estar junto. Entendeu, Dani? Porque é muito perigoso. Além disso, ficar de olho também aí nas tomadas, nas peças pequenininhas. Nas piscinas. Nas piscinas, porque vai aí que um dia esquente ou você tem uma piscina aquecida, é bom ficar de olho. E pra criançada que brinca na rua, os pais também precisam ficar atentos, né, Kátia? Muito, muito. É isso aí. Então, fica dada a dica do Entre Nós para a segurança das crianças e que as férias
sejam maravilhosas e sem incidentes. Kátia, obrigada pela receita. Obrigada a você, Dani. Adorei. É ótimo estar com você. Beijo pra você de Sorocaba, beijo pra você da internet. Beijo, pessoal do Vale do Paraíba. Obrigada, Ambiente Gourmet. Beijo. É isso aí, gente. Então, esse é o programa de hoje. Continue com a gente, porque durante toda a semana a gente está no ar. E não se esqueça que a receita está no site e também no Facebook. Obrigada, valeu e até a próxima. Fique com a gente, fique entre nós.